Critão, o dever de Platão. Audiolivro de domínio público. Canal FPC, Frase, Pensamento e Cultura. Aqui é Thiago Toledo. Curta e se inscreva no canal para mais conhecimentos. Vai! Sócrates, podemos, porém, acaso viver depois de arruinar aquela parte que a injustiça danifica e a justiça beneficia? Ou considerarmos de menos valor que o corpo, aquela parte de nosso ser, seja qual for, com que se relaciona a injustiça e a justiça? Critão, de modo nenhum. Sócrates, de maior valor, então. Critão, muito maior. Sócrates, logo, meu excelente amigo, não é absolutamente com o que dirá de nós a multidão que nos devemos preocupar, mas com o que dirá a autoridade em matéria de justiça e injustiça, a única, a verdade em si. Assim sendo, para começar, não apontas o bom caminho quando nos prescreves que nos inquietemos com o pensamento da multidão a respeito do justo, do belo, do bem e de seus contrários. A multidão, no entanto, dirá alguém, é bem capaz de nos matar. Critão, isso é claro, Sócrates, haverá quem diga. Sócrates, de certo. Mas, meu admirável amigo, essa razão que acabamos de rever ainda me parece substancialmente a mesma de antes. Examina também se continua de pé para nós este outro princípio, que não devemos dar máxima importância ao viver, mas ao viver bem. Critão, continua. Sócrates, e que viver bem, viver com honra e viver conforme a justiça é tudo um, continua de pé, ou não? Critão, continua. Sócrates, por conseguinte, partindo desses princípios nos quais concordamos, devemos averiguar se é justo que eu tente sair daqui sem permissão dos atenienses, ou injusto, se provar que é justo, tentemos, se não, desistamos. As considerações que aduzes, de dispêndio de dinheiro, reputação, criação de filhos. Critão, cuidado não sejam na realidade especulação próprias de quem, com a mesma facilidade, mataria, e se pudesse, ressuscitaria, sem nenhum critério a saber, a multidão. Nós, porém, pois que assim reside a razão, não sujeitemos à consideração nada além do que há pouco dizíamos, se será procedimento justo dar dinheiro aos que me vão tirar daqui, suborná-los, nós mesmos promovendo a fuga e fugindo, ou se, na verdade, procederemos com injustiça em todos esses atos, se provar que cometeremos injustiça, não será absolutamente mister indagar se devo morrer, ficando quieto aqui, ou sofrer qualquer outra pena, antes do que praticar uma injustiça. Critão, acho que falas com acerto, Sócrates, vê, pois o que devemos fazer. Sócrates, vejamo-lo juntos, meu caro, e se puderes de algum modo refutar-me, refuta-me e te obedecerei, se não, cessa desde logo, meu boníssimo amigo, de insistir no mesmo assunto, de que preciso sair daqui contrariando os atenienses, porque dou muita importância a proceder com o teu assentimento e não malgrado teu. Vê, pois, se te parecem satisfatórios os argumentos básicos deste exame e procura responder a minhas perguntas com a maior sinceridade. Critão, pois não, procurarei. Sócrates, asseveramos que não se deve cometer injustiça voluntária em caso nenhum, ou que em alguns casos se deve, e noutros não. Ou que de modo algum é bom nem honroso cometê-la, como tantas vezes no passado conviemos. E é o que acabamos de repetir. Porventura, todas aquelas nossas convenções de antes se tornaram nestes poucos dias e, durante tanto tempo, Critão, velhos como somos, em nossos graves entretenimentos não nos demos conta de que nada diferíamos das crianças. Ou, sem dúvida alguma é como dizíamos, quer o admita a multidão, quer não. Mas, ainda que tenhamos de experimentar momentos quer ainda mais dolorosos, quer mais suaves, o procedimento injusto, em qualquer hipótese, não é sempre, para quem o tem, um mal e uma vergonha. Afirmamos isso ou não? Critão, afirmamos. Sócrates, logo, jamais se deve proceder contra a justiça. Critão, jamais, por certo. Sócrates, nem mesmo retribuir a injustiça com a injustiça, como pensa a multidão, pois o procedimento injusto é sempre inadmissível. Critão, parece que não. Sócrates, e daí? Devemos praticar maldades ou não, Critão? Critão, não devemos, sem dúvida, Sócrates. Sócrates, adiante. Retribuir o mal que nos fazem é justo, como diz a multidão, ou injusto? Critão, absolutamente injusto.
Sócrates, sim, porque entre fazer mal a uma pessoa e cometer uma injustiça, não há diferença nenhuma. Critão, dizes a verdade. Sócrates, em suma, não devemos retribuir a injustiça, nem fazer mal a pessoa alguma, seja qual for o mal que ela nos cause. Cautela, porém, Critão, ao admitires esses princípios, não o faças em contradição com o teu pensamento, pois sei que essa opinião é e será de alguns poucos. Entre os que a adotam e os que a repelem não existe um ânimo comum, fatalmente se quererão mal uns aos outros, ao verem os propósitos uns dos outros. Portanto, considera muito bem tu se comungas a minha opinião, se concordas comigo e se nossa deliberação partirá do princípio de que jamais é acertado cometer injustiça, retribuí-la, vingar pelo mal que fazemos o mal que nos fazem, ou se diverges e não coparticipas do princípio. Quanto a mim, essa é a opinião minha antiga, que ainda agora mantenho. Tu, porém, se tens outro sentir, fala, dá-me a conhecer, se perseveras no de outrora, presta atenção ao que aí decorre. Critão, persevero, concordo contigo, por isso, prossegue. Sócrates, passo, então, as decorrências, ou melhor, pergunto se uma convenção que se firmou com alguém, sendo justa deve ser cumprida ou traída. Critão, deve ser cumprida. Sócrates, daí, presta atenção. Saindo daqui, desobedientes à cidade, lesamos alguém e logo a quem menos devemos lesar, ou não. E cumprimos as convenções justas que firmamos, ou não. Critão, não sei responder a tuas perguntas, Sócrates, não as estou compreendendo. Sócrates, bem, reflete no seguinte. Se, no momento em que eu estivesse para me evadir daqui, ou como quer que se diga, chegassem as leis e a cidade, assomassem perguntado, dize-nos, Sócrates, que pretendes fazer? Que outra coisa me ditas, com a façanha que intentas, se não destruir-nos a nós, as leis e toda a cidade, na medida de tuas forças? Acaso imaginas que ainda possa subsistir e não esteja destruída uma cidade onde nenhuma força tenham as sentenças proferidas, tornadas inoperantes e aniquiladas por obra de simples particulares? Que responder, Critão, a essas e semelhantes perguntas? Muitos argumentos poderiam ser aduzidos, sobretudo por um orador, em defesa da lei por nós violada que estabelece a autoridade das sentenças proferidas. Acaso responderei que a cidade me agravou, não me julgou, conforme a justiça? Direi isso. Direi o quê? Critão, isso mesmo, por Zeus, ó Sócrates. Sócrates, e se então, as leis dissessem, Sócrates, o que convencionaste conosco foi isso, ou que submeterias as sentenças que a cidade proferisse? Se me admirasse dessa pergunta, diriam, talvez, Sócrates, não te admires de nossas perguntas, mas responde-nos, porque tu também costuma lançar mão de perguntas e respostas. Vamos, pois, qual a queixa contra nós e contra a cidade, que te move à nossa destruição? Para começar, não fomos nós que te demos nascimento e não foi por nosso intermédio que teu pai desposou tua mãe e te gerou. Dize, apontas algum defeito naquelas dentre nós que regulam os casamentos? Achas que não estão bem feitas? Não aponto defeitos, diria eu. Então nas que regulam a criação e educação do filho, que também recebeste. Aquelas que de nós regem a matéria, ao mandarem que teu pai te ensinasse música e ginástica, não o fizeram com acerto. Fizeram, diria eu. Bem, depois que nasceste, que te criaram e que educaram, poderia, de começo, negar que nos pertences, como filho nosso e nosso escravo, assim tu com teus ascendentes. E, se assim é, julgas ter ao menos os mesmos direitos que nós. Julgas ter o direito de fazer-nos em represália o mesmo que tentamos fazer a ti. Ora, em face do teu pai não terias os mesmos direitos, nem em face de teu amo, se amo tivesse, para retaliar o que te fizessem, nem para revidar doesto por doesto, golpe por golpe, nem para outros desforços, mas, em face da pátria e das leis, se tentarmos destruir-te por assim acharmos de justiça, terás o direito de tentar, da tua parte também, dentro das tuas forças, destruir-nos em desforra a nós, as leis e a pátria. E dirás que, assim procedendo, obras com justiça tu, que verdadeiramente tomas a virtude a sério. Que sabedoria é a tua, se ignoras que, acima de tua mãe, teu pai e todos os outros teus ascendentes, a pátria é mais respeitável, mais venerável, mais sacrossanta, mais estimada dos deuses e dos homens sensatos. Que se deve mais veneração,
obediência e carinho a uma pátria gastada do que a um pai. Que o dever é o dissuadi-la ao cumprir seus mandados, sofrer quietamente o que ela manda sofrer, sejam espancamentos, sejam grilhões, seja a convocação para ser ferido ou morto na guerra. Tudo isso deve ser feito e esse é o direito, não esquivar-se, não recuar, não desertar o posto, mas, quer na guerra, quer no tribunal, em toda a parte, em suma, cumpre ou executar as ordens da cidade e da pátria ou obter a revogação pelas vias criadas do direito. É impiedade usar de violência contra a mãe e o pai, mas ainda muito pior contra a pátria do que contra eles. Que responderei a isso, Critão? Que as leis dizem a verdade, ou que não? Critão, acho que sim. Sócrates, vê, portanto, Sócrates, diriam talvez as leis, temos razão em taxar de injusto o que intentas fazer-nos agora. Nós que te geramos, te criamos, te educamos, te admitimos a participação de todos os benefícios que podemos proporcionar a ti e a todos os demais cidadãos, sem embargo, proclamos temos facultado ao ateniense que o quiser, uma vez entrada na posse dos direitos civis e no conhecimento da vida pública e de nós, as leis, se não formos de seu agrado, a liberdade de juntar o que é seu e partir para onde bem entender. Se, por não lhe agradarmos nós e a cidade, algum de vós quiser rumar para uma colônia ou quiser fixar residência em qualquer outro país, nenhuma de nós, as leis, o impede ou proíbe de seguir para onde lhe parecer, levando o que é seu. Mas quem dentre vós aqui permanece, vendo a maneira pela qual distribuímos justiça e desempenhamos as outras atribuições do Estado, passamos a dizer que convencionou conosco de fato cumprir nossas determinações, desobedecendo-nos, é réu tresdobradamente, porque a nós que o geramos não presta a obediência, porque não o faz a nós que o criamos e porque, tendo convencionado obedecer-nos, nem obedece nem nos dissuade se incidimos nalgum erro, nós propomos, não impomos com aspereza o cumprimento de nossas ordens, e facultamos a escolha entre persuadir-nos do contrário e obedecer-nos, ele, porém, não faz nem uma coisa nem outra. Tais são os crimes, Sócrates, em que, se puserem em prática o teu plano, te declaramos incurso, mais do que os outros atenienses. Se então eu perguntasse, como assim, talvez ralhassem comigo com razão, dizendo estar eu mais do que os outros atenienses preso àquele compromisso para com elas. Diriam, dispomos, Sócrates, de fortes provas de que nós e a cidade somos do teu agrado. Tu não terias assistido nela mais do que todos os outros atenienses, se ela não te agradasse mais do que a todos, mas nem para uma festa jamais saíste da cidade, salvo uma única vez para os jogos do Istmo, nem para qualquer lugar do exterior, a não ser como combatente, nem outra viagem jamais empreendeste, como os demais, nem te deu vontade de conhecer outras cidades e outras leis, mas nós e nossa cidade te havemos bastado, a tal ponto nos preferias e convinhas em seres cidadãos sob a nossa soberania. Por sinal que até geraste filhos nela, dando a entender que a cidade te agradava. Demais, mesmo durante o processo, se quisesses, podias obter a condenação ao exílio e fazer então, com o consentimento da cidade, o que pretendes fazer agora sem ele. Então, bravateavas tu que não te revoltarias, se houvesses de morrer, ao contrário, preferias, condeclaravas, a morte ao exílio, mas agora não fazes honra àquelas palavras, nem hesitas na tentativa de aniquilar a nós, as leis, fazes o que faria o mais vil dos escravos, tentando a fuga contra as convenções e acordos, pelos quais te obrigaste para conosco aos deveres de cidadão. Responde-nos primeiro a esta pergunta: é verdade o que dizemos quando afirmamos que te obrigaste aos deveres de cidadão sob nosso império, não em palavras, mas de fato, ou é mentira? Que hei de dizer a isso, Critão? Posso discordar. Critão, forçosamente que não. Para mais audiolivros, siga o canal FPC e aperte o sininho das notificações. Tiago Toledo, até mais e aproveite o livro.